Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía pesadamente sobre os telhados de Nova Orleans naquela noite. Em uma pequena casa de madeira no final de um beco estreito, Marcus Jefferson, viúvo há 3 anos, observava as gotas escorrerem pela janela. Desde a morte da esposa, o silêncio invadia sua casa como uma névoa fria. Seus dias eram preenchidos com o trabalho na livraria local e suas memórias, que ele guardava com uma melancolia quase dolorosa. Seus filhos, tendo ido para a faculdade, deixaram a casa vazia e seu coração, apesar do desejo de companhia, recusou-se a se abrir novamente, até esta noite. Um leve ruído na porta da frente chamou sua atenção. A princípio pensou que pudesse ser um gato de rua ou um vizinho pego pela chuva. Mas ao abrir a porta, encontrou uma jovem encharcada até os ossos, com os cabelos grudados no rosto e os olhos cansados, mas cheios de uma determinação silenciosa. Nos braços ela segurava 3 crianças, trigêmeas, enroladas em cobertores finos demais para a estação. A mais nova, com apenas 6 meses de idade, soluçava baixinho, enquanto os outros 2, um menino e uma menina de 3 anos, pareciam exaustos e famintos. Por favor, sussurrou a jovem com voz fraca, mas firme, não tenho para onde ir, meus filhos estão com fome. Marcos sentiu o coração apertar. Ele não era um homem generoso por natureza, aprenderá a se proteger da dor do mundo depois de perder a esposa. Mas algo nos olhos dela, algo na vulnerabilidade daquela mãe, despertou nele um instinto que ele pensava ter perdido, o instinto de proteger e nutrir. Sem pensar mais, ele a conduziu para dentro. Tirou os casacos encharcados, ligou o aquecedor e preparou rapidamente a comida. Os trigêmeos, inicialmente cautelosos, aconchegaram-se perto dele e da mãe. Marcos mal sabia que aquele encontro casual mudaria sua vida irreversivelmente. A jovem não era apenas uma mãe desesperada, ela carregava consigo uma força, uma resiliência e uma luz que reanimariam seu coração ferido e transformariam a casa silenciosa que ele habitava em um lar vibrante de vida e amor. Naquela noite, na chuva torrencial, Marcus Jefferson não tinha ideia de que tinha acabado de abrir a porta para uma nova vida, uma vida que pouco a pouco apagaria seus anos de solidão e lhe mostraria que a felicidade poderia renascer, mesmo após as perdas mais sombrias. Na manhã seguinte, Marcus acordou com uma mistura de preocupação e curiosidade. A chuva havia parado, mas o céu permanecia cinzento, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ele desceu as escadas e encontrou a jovem já acordada, preparando um café da manhã frugal para os trigêmeos na mesa de madeira da cozinha. O nome dela era Alia Carter, e ela tinha um olhar que misturava cansaço e determinação, como se cada dia fosse um desafio que ela tivesse que enfrentar pelos filhos. Marcos sentou-se em silêncio, observando-a. As crianças, apesar da idade, pareciam incrivelmente animadas e atenciosas. O menino, Elias, agarrou-se firmemente ao seu carrinho de plástico, enquanto as meninas, Amaya e Arielle, tocados com uma energia que contrastava com sua aparente fragilidade. Você deve estar morrendo de fome, disse Marcos, servindo os pratos. A voz de Alia tremeu um pouco, mas ela forçou um sorriso. Obrigada, de verdade, não sei o que faria sem a sua ajuda. Marcos assentiu em silêncio. Sentia que aquelas palavras eram mais do que mera polidez, vinham do coração. Depois do café da manhã, enquanto limpava a mesa, viu-se falando, como se as palavras pudessem preencher o vazio que sentia desde a morte da esposa. Sabe, não é comum eu fazer isso, mas você e seus filhos são bem-vindos aqui enquanto precisarem de nós. A Alia olhou para ele, surpresa. Sério? Você não está me pedindo nada em troca? Não, respondeu ele com os olhos baixos. Ninguém deveria passar fome, especialmente crianças. Este simples ato de generosidade marcou o início de um vínculo frágil, mas poderoso. Marcos ainda não sabia, mas aquele momento lançaria as bases para uma nova família. E enquanto a Alia observava Marcos se afastar para limpar a cozinha, sentiu uma sensação de esperança que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, ela ousou acreditar que a vida poderia oferecer um segundo fôlego e que talvez, apenas talvez, esse homem viúvo pudesse se tornar mais do que apenas um salvador, um verdadeiro parceiro, um pilar para seus filhos e para ela. Os dias seguintes não foram nada fáceis. Marcos abriu sua casa para Alia e os trigêmeos, mas cuidar de 3 crianças pequenas não era tarefa fácil, especialmente para um homem acostumado ao silêncio e à rotina. Elijah, o menino de 3 anos, era curioso e destemido, sempre tentando de tudo.
As gêmeas, Amaya e Arielle, pareciam grudadas uma na outra, mas cada uma com sua personalidade distinta. Amaya, quieta e atenciosa, e Arielle, brincalhona e travessa. A Aliyah fazia o possível para se manter organizada, mas o cansaço acumulado transparecia em seu rosto. Marcos, por sua vez, descobria um pouco mais a cada dia o complexo mundo da paternidade. Preparar o café da manhã, trocar fraldas, lidar com crises de choro e brigas. Cada tarefa aparentemente simples se tornava um verdadeiro desafio. No entanto, em meio a essa cacofonia, algo frágil, porém poderoso, se formava entre eles. Marcos aos poucos ia se livrando de sua reserva. Riu das brincadeiras das crianças, aprendeu suas preferências e, às vezes, deixou a Aliyah respirar, assumindo o controle. A Aliyah, por sua vez, descobriu em Marcos um homem paciente e atencioso, capaz de uma gentileza que ela jamais imaginaria em um estranho. Certa tarde, enquanto todos brincavam juntos na sala de estar, uma situação deu origem ao seu primeiro momento real de cumplicidade. Arielle, a pequena travessa, havia derramado um copo d'água no carpete. Antes que o pânico se instalasse, Marcos pegou um pano e, com um sorriso divertido, disse: "Bem, acho que você acabou de inventar a fonte da sala de estar." A Aliyah caiu na gargalhada, e até as crianças imitaram o riso. O riso compartilhado foi como uma faísca que quebrou o gelo que ainda havia entre elas. Naquela noite, quando as crianças finalmente dormiram, a Aliyah sentou-se ao lado de Marcos na cozinha e sussurrou: "Obrigada por tudo que você faz, por nós." Marcos, comovido, respondeu simplesmente: Eu não sei por que estou fazendo isso. Talvez eu não queira mais ficar sozinho." Seus olhares se encontraram, e sem que percebessem, um vínculo invisível começou a se formar. Uma confiança frágil, mas profunda, que apesar das dificuldades que viriam, se tornaria o cimento desta família em desenvolvimento. Mas a vida nunca é feita apenas de momentos de paz. Justamente quando pensavam ter encontrado o equilíbrio, um evento inesperado logo interrompeu suas vidas diárias e testou seu novo vínculo. Uma semana após a chegada de Aliyah e dos trigêmeos, Marcos achou que a casa finalmente estava se adaptando a uma rotina frágil, porém agradável. O riso das crianças enchia a sala de estar, as refeições eram compartilhadas com mais serenidade e uma sensação de aconchego parecia renascer em cada canto da casa. Mas essa calma foi abruptamente interrompida certa manhã. Enquanto Marcos preparava o café da manhã, um som incomum veio da porta, uma batida insistente, pesada e urgente. Ele a abriu e encontrou um homem de terno escuro, com expressão autoritária e rosto impassível. "Marcos Jefferson?" perguntou o homem secamente. "Sou detetive. Temos perguntas sobre esta jovem e seus filhos." O coração de Marcos afundou. Ele não tinha ideia de quem era Aliyah, exceto que ela parecia uma mãe corajosa tentando sobreviver com seus filhos. A Aliyah chegou à porta, com os trigêmeos agarrados às suas pernas. Seu olhar, uma mistura de ansiedade e determinação, encontrou de Marcos. Eu posso explicar?" ela sussurrou. O detetive pegou um arquivo e começou a fazer perguntas. Marcos sentiu sua raiva e frustração aumentarem. Como alguém poderia duvidar daquela mulher que não fizera nada além de buscar ajuda? As crianças se amontoaram ao redor de Aliyah, assustadas. Naquele momento, Marcos tomou uma decisão que selaria o vínculo que se formava entre eles. Ele colocou a mão protetora sobre os ombros de Aliyah e declarou firmemente: "Enquanto eles estiverem sob o meu teto, ninguém os machucará. Nem você nem ninguém." A Aliyah, comovida com o gesto, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sabia que podia contar com ele, que sua casa havia se tornado um verdadeiro refúgio. O detetive, embora relutante, compreendeu que não podia fazer nada sem provas concretas e foi embora, deixando para trás um silêncio pesado, porém reconfortante. Essa aprovação fortaleceu o vínculo entre Marcos e a Aliyah. Ela percebeu que ele não era apenas um homem gentil que ajudava por caridade, mas um parceiro disposto a proteger sua família a todo custo. Marcos, por sua vez, percebeu que estava pronto para se dedicar integralmente à vida daquela mulher e daquelas crianças, que queria mais do que nunca dar sentido à sua existência solitária. Aquele dia marcou um ponto de virada, o início de uma sólida confiança mútua. O primeiro passo real em direção ao que cada um descobriria ser o amor verdadeiro e uma família unida. Mas o caminho para a felicidade ainda não estava traçado, desafios muito maiores os aguardavam. A tempestade lá fora havia se acalmado, mas na sala de estar de Marcos, outra tempestade mais silenciosa se formava. Após o incidente com o detetive, a Aliyah se acomodou no sofá, com os trigêmeos dormindo ao seu lado. Marcos, hesitante, sentou-se à sua frente. O silêncio pesava, mas este silêncio era diferente.
carregado de confiança, de uma necessidade mútua de compreensão mútua. Marcos, Aliá começou com a voz trêmula, eu nunca te contei o que me trouxe aqui e por que estou sozinha com eles. Marcos assentiu. Ele sabia que esse momento chegaria. Ele próprio tinha suas cicatrizes, a perda repentina da esposa, a solidão, os arrependimentos acumulados ao longo dos anos. Mas ele queria estar lá para ela por completo. Eu quero saber, respondeu ele suavemente. Eu quero entender, se você me disser. A Aliá respirou fundo e começou sua história. Ela havia perdido o marido em um acidente de carro alguns anos antes, deixando para trás dívidas que ela teve que arcar sozinha. Os trigêmeos nasceram prematuros, exigindo cuidados constantes, e ela teve que conciliar vários bicos para sobreviver. Fadiga, medo e solidão eram seus companheiros constantes. Marcos ouviu-a atentamente, sentindo uma profunda empatia por aquela mulher que acabará de conhecer, mas que já parecia ocupar um lugar enorme em seu coração. Quando ela terminou, ele falou: você não está sozinho agora. Não precisará mais carregar tudo isso sozinho. Os olhos de Aliá brilharam com lágrimas contidas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia contar com alguém. Marcos, por sua vez, sentia uma mistura de admiração e proteção. A vida lhe dera uma segunda chance, não apenas para amar novamente, mas para construir algo real e duradouro. Essa conversa foi o início de uma conexão mais profunda. Os muros de sua respectiva solidão começaram a cair, substituídos por confiança e afeto. Os trigêmeos, mesmo sem entender cada palavra trocada, sentiram esse novo calor e pareciam mais calmos, mais confiantes. Mas o passado nunca ficou completamente para trás. Dívidas, velhas preocupações e curiosos de fora estavam lá, prontos para testar sua frágil felicidade. Marcos e Aliá enfrentariam desafios ainda maiores juntos, e cada um deles descobriria a força insuspeita que jazia adormecida dentro deles. Algumas semanas após o primeiro incidente com o detetive, Marcos achou que a vida estava lentamente voltando a uma rotina mais tranquila. As risadas dos trigêmeos enchiam a casa, e Aliá parecia finalmente encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades e seu bem-estar. Marcos, por sua vez, descobria uma felicidade que não sentia desde a morte da esposa. Mas uma tarde, quando acabava de chegar do trabalho, encontrou a casa estranhamente silenciosa. O ar parecia carregado de uma tensão sutil. Aliá e as crianças estavam lá, mas seus rostos demonstravam uma mistura de medo e preocupação. Marcos, disse Aliá com a voz trêmula, ele é meu antigo senhorio. Ele descobriu onde estamos. Marcos sentiu o coração afundar. Ele não era apenas um homem descontente. Este homem já havia ameaçado Aliá por causa das dívidas que ela não conseguirá pagar, e parecia determinado a retomar o que acreditava ser dela, independentemente dos filhos. Sem hesitar, Marcos pegou Aliá e os trigêmeos pela mão. Não se preocupem. Ninguém vai machucar vocês aqui. Não enquanto eu estiver aqui. Eles se refugiaram no porão da casa, e Marcos começou a trancar todas as portas e janelas. Seus pensamentos giravam em círculos. Ele precisava proteger aquela família a todo custo. Aliá, apesar do medo, sentia uma calma estranha na presença dele. Sua determinação em proteger os filhos era fortalecida pela força silenciosa de Marcos. Quando o dono finalmente entrou, Marcos o confrontou com firmeza. Não toque em ninguém aqui. Nem neles nem nesta casa. Se quiser encrenca, vai ter comigo. O homem, surpreso com a determinação e a força de Marcos, recuou e finalmente foi embora, jurando que voltaria. Passada a ameaça, Marcos sentou-se com Aliá e as crianças, abraçando-as. Obrigada, sussurrou Aliá com lágrimas nos olhos. Você é incrível. Não sei o que faríamos sem você. Marcos acariciou delicadamente os cabelos dos filhos. Vocês nunca mais precisarão se preocupar. Somos uma família agora, e uma família sempre protege seus membros. Esse confronto fortaleceu os laços e consolidou seus respectivos papéis. Marcos não era mais apenas um aliado, mas um verdadeiro pilar. Aliá, por sua vez, entendeu que finalmente podia confiar em alguém para compartilhar o peso de suas responsabilidades e medos. No entanto, a vida ainda reservava mais desafios para eles. Sua felicidade incipiente logo seria testada por escolhas difíceis e revelações inesperadas. Poucos dias após o confronto com o antigo dono, a casa finalmente pareceu voltar ao normal. O riso dos trigêmeos ecoou pelos corredores novamente, e Marcos e Aliá saborearam os momentos de normalidade que consideravam quase impossíveis de recuperar. Mas o passado ainda não havia dito a última palavra. Certa tarde, enquanto Aliá arquivava papéis no escritório de Marcos, ela se deparou com um envelope com o nome dele. Curiosa, ela o abriu e descobriu uma carta que a fez disparar.
Era do banco, mas a assinatura e o tom pareciam estranhamente familiares. As palavras revelavam que Marcos havia sido forçado a vender parte de sua livraria alguns anos antes para cobrir algumas dívidas pessoais que nunca quisera mencionar a ninguém. Alia sentiu uma estranha inquietação crescer dentro de si. Marcos, que sempre parecerá tão sólido e seguro de si, também tinha suas próprias cicatrizes e segredos. Quando entrou no escritório e viu a carta escrita com a letra de Alia, soube imediatamente que ela havia descoberto algo que ele escondia há muito tempo. Eu queria te contar. Marcos começou, mas a Alia o interrompeu gentilmente. Está tudo bem, Marcos. Eu só quero entender. Você não deveria carregar esses pesos sozinho. Marcos respirou fundo e contou toda a sua história. A falência parcial da livraria, as dívidas acumuladas após a perda da esposa, as noites em claro lutando contra o desespero. Cada palavra revelava uma vulnerabilidade que ele nunca havia demonstrado a ninguém. Alia ouvia atentamente com lágrimas nos olhos, compreendendo que a dor de Marcos não era tão diferente da sua. Essa confissão, longe de afastá-los, aproximou-os ainda mais. Perceberam que cada um carregava um fardo invisível e que o encontro não fora acidental, permitirá que dois corações feridos se apoiassem mutuamente. Os trigêmeos, testemunhas inocentes daquele momento, pareciam sentir essa cumplicidade recém-descoberta. Elijah se aproximou de Marcos e lhe entregou um pequeno brinquedo, dizendo: para nos proteger, pai? Marcos sorriu e abraçou o filho. Sim, garotão. Sempre. Aquele dia foi um ponto de virada. Marcos e Alia entenderam que a verdadeira conexão não reside apenas na proteção física, mas na confiança, na compreensão e no compartilhamento das mágoas do passado. E enquanto estavam de mãos dadas na sala de estar, sabiam que nenhuma dificuldade os separaria se permanecessem unidos. Mas a vida, como sempre, ainda reservava desafios inesperados para eles. Eventos que testariam não apenas sua coragem, mas também a força de sua família em formação. A casa de Marcos e Alia finalmente parecia respirar calma e segurança. Os trigêmeos cresciam rápido e cada risada, cada progresso diário, tornava Marcos e Alia mais confiantes em seus papéis de pais e parceiros. No entanto, o implacável mundo exterior ainda não havia dito a última palavra. Certa manhã, enquanto Alia preparava o café da manhã, o som de um motor potente ecoou na entrada da garagem. Um SUV preto parou abruptamente em frente à casa, e um homem de terno elegante saiu, acompanhado por dois guardas. Marcos imediatamente sentiu que algo estava errado. Marcos Jefferson? Perguntou o homem friamente. Sou representante de uma imobiliária. Esta casa foi vendida a você de forma questionável. A Alia sentiu o coração disparar. Ela conhecia muito bem esse tipo de ameaça. Deu um passo à frente lentamente, de forma protetora, e colocou o braço na frente dos trigêmeos. O que você quer dizer? Perguntou Marcos com um tom calmo, mas firme. O homem puxou um arquivo detalhando que a casa pertencia a um condomínio contestado e que, tecnicamente, Marcos ainda não tinha plenos direitos legais. Embora nenhuma ação legal imediata estivesse planejada, a sombra do despejo pairava sobre eles. O sangue de Marcos fervia. Ele havia aberto sua casa para Alia e as crianças para protegê-las, e agora uma simples formalidade legal ameaçava destruir tudo. Mas em vez de ceder ao medo, ele tomou uma decisão: proteger sua família a todo custo. Ele contatou seu advogado, explicou a situação e pediu a Alia que mantivesse a calma e não deixasse as crianças se preocuparem. Juntos, elaboraram um plano para proteger a casa e contestar quaisquer possíveis ações. Durante esses dias tensos, Marcos e Alia descobriram a força do seu vínculo. Todas as noites, depois que os trigêmeos dormiam, eles confidenciavam um ao outro sobre seus medos e esperanças. De mãos dadas, eles se lembravam de que eram mais fortes juntos. Não importa o que tentem tirar de nós, sussurrou Marcos certa noite, ninguém jamais poderá tirar o que construímos aqui. Nem você, nem as crianças, nem o amor que compartilhamos. Alia sorriu com lágrimas nos olhos. Sim, juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Essa provação, embora estressante, consolidou sua união e os fez perceber que sua família não era feita apenas de paredes e um teto, mas de confiança, coragem e amor inabalável. Mas mesmo quando Marcos e Alia começaram a acreditar na força que tinham em comum, a vida ainda tinha um último desafio reservado. Algo que poderia acabar com a felicidade que estava começando a surgir. Com o passar das semanas, a casa de Marcos e Alia gradualmente voltou à rotina, apesar das tensões em torno da crise imobiliária. O riso dos trigêmeos voltou a encher os cômodos, e Marcos e Alia começaram a vivenciar a verdadeira harmonia familiar.
Certa noite, enquanto jantavam juntos, a Maia, a menininha quieta e pensativa, de repente pareceu preocupada. Mãe, pai, sussurrou ela, tenho medo que você vá embora. As outras crianças começaram a chorar baixinho, parecendo sentir uma preocupação que não conseguiam verbalizar. A Aliá sentiu o coração apertar. Não, meus amores, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Estamos aqui para sempre. Marcos pegou a mão de Aliá e lhe deu um sorriso reconfortante, tentando transmitir sua força às crianças. Mas essa sensação de segurança logo foi testada. Uma carta inesperada chegou, revelando que o processo legal para a casa estava avançando mais rápido do que o esperado. O medo de se separarem dos trigêmeos e de sua casa pairava sobre eles como uma sombra. Essa situação gerou tensão entre Marcos e Aliá. Ele queria lutar judicialmente até o fim, enquanto ela temia as consequências para os filhos. Após uma troca de farpas, eles perceberam que precisavam permanecer unidos. O amor deles e da família valia muito mais do que qualquer medo. No dia seguinte, Marcos foi ao tribunal com o advogado, enquanto Aliá ficou em casa cuidando dos trigêmeos. O estresse era palpável, mas Marcos não demonstrou hesitação. Ele pensou em cada risada, cada abraço, cada momento passado com aquela família que agora era o seu mundo. Quando o juiz finalmente anunciou que Marcos estava certo e que a casa era legalmente sua, um imenso alívio tomou conta de seu coração. Mas mais do que isso foi a força da união que emergiu dessa provação. Eles superaram o medo e a incerteza juntos. De volta à casa, Aliá e Marcos compartilharam um longo abraço, e os trigêmeos, percebendo que tudo estava bem, se jogaram em seus braços. Naquela noite, eles perceberam que o verdadeiro lar não estava apenas na casa em si, mas no amor, na confiança e na proteção que ofereciam um ao outro. A vitória foi doce, mas a vida ainda reservava surpresas para eles. Algumas seriam desafios, outras presentes inesperados que transformariam suas vidas para sempre. Após semanas de tensão e luta para garantir a segurança de sua casa, Marcos e Aliá finalmente começaram a sentir o gosto da paz. Os trigêmeos estavam crescendo rápido, e suas risadas enchiam a casa com um calor que aos poucos apagava as cicatrizes do passado. Marcos e Aliá, por sua vez, descobriam a alegria simples de ser uma família de verdade. Certa manhã, enquanto Marcos preparava o café da manhã, um acontecimento inesperado aconteceu. Um convite para participar de um programa local sobre famílias corajosas e solidárias. O produtor, tendo ouvido a história de um vizinho que ficou impressionado com a coragem deles, quis compartilhar sua jornada com toda a cidade. A Aliá hesitou a princípio. Ela nunca gostou de se expor, principalmente com os filhos. Mas Marcos pegou a mão dela e disse, já passamos por tanta coisa juntos. Por que não mostrar ao mundo que família, coragem e amor podem superar qualquer coisa? O show foi um sucesso. A jornalista ficou emocionada com a história de Aliá e Marcos, sua dedicação aos trigêmeos e como eles superaram os obstáculos. As crianças, inocentes e alegres, roubaram a cena com suas risadas espontâneas e abraços. Esse momento decisivo permitiu que Marcos e Aliá recebessem ajuda inesperada. Amigos da comunidade ofereceram recursos para melhorar a casa, brinquedos para as crianças e até conselhos sobre como administrar melhor a vida familiar. A família finalmente se sentiu apoiada e aceita pelo mundo exterior. Esse momento fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Marcos e Aliá perceberam que seu amor e união não eram apenas para si mesmos, mas também para mostrar aos filhos que a diversidade pode ser superada com coragem e solidariedade. Este capítulo em suas vidas marcou o início de uma nova era, uma vida mais brilhante, repleta de risos, amor e confiança. Os trigêmeos cresceram cercados de segurança e felicidade, enquanto Marcos e Aliá descobriram o verdadeiro significado de família, resiliência e alegria compartilhada. Mas como em toda grande história, restava um último passo. Uma revelação final que mudaria definitivamente a existência deles e os levaria a uma felicidade ainda mais profunda. O sol nascia suavemente sobre a casa de Marcos e Aliá, iluminando as risadas e as vozes altas dos trigêmeos brincando no quintal. Pela primeira vez em anos, a casa ecoava pura felicidade, sem medo, sem ameaça, sem a sombra do passado. Naquela manhã, Marcos estava na sala de estar, observando Aliá ajudar as crianças a vestir os casacos para a escola. Sentiu um profundo calor encher seu coração. Aquela mulher, aquela família, eram agora a razão de cada sorriso e de cada batida do coração. A Aliá, sentindo seu olhar, sorriu para ele. Sabe, eu nunca imaginei que minha vida seria assim, sussurrou ela. Marcos se aproximou, pegou a mão dela gentilmente e disse, nem eu.
Mas olhe para nós, transformamos nossas mágoas em força, nossa solidão em família. Encontramos o amor e a felicidade que pensávamos perdidos para sempre. As crianças, ouvindo essas palavras, correram e se aconchegaram contra eles, rindo e gritando de alegria. Elijah, Amaya e Arielle, com suas mãozinhas segurando Marcos e Aliyah, pareciam representar a personificação de tudo que aquela família havia passado: esperança, resiliência e luz após a escuridão. Poucas horas depois, Marcos e Aliyah deram uma pequena festa no quintal para celebrar seu novo começo. Vizinhos, amigos e algumas pessoas que os apoiaram vieram compartilhar o momento. A atmosfera estava repleta de risos, música e aconchego. A casa não era mais apenas um telhado, era um lar, um lugar onde todo coração ferido poderia encontrar refúgio. No final do dia, enquanto as crianças dormiam tranquilamente, Marcos e Aliyah se encontraram sozinhos na sala de estar, de mãos dadas. A jornada havia sido longa, repleta de provações, medos e segredos revelados. Mas cada obstáculo os aproximou ainda mais e formou uma família mais forte e unida. Fizemos tudo isso juntos, a Aliyah sussurrou. Sim, juntos, para sempre, respondeu Marcos com os olhos brilhando de ternura. E assim, nesta casa iluminada, suas vidas finalmente ganharam verdadeiro significado. Uma vida repleta de amor, risos, proteção e família, onde cada membro podia crescer, sonhar e ser amado por quem realmente era. A chuva, as ameaças, os segredos e os medos eram agora coisas do passado. Marcos, Aliyah e seus trigêmeos haviam encontrado algo muito mais precioso: a certeza de que, enquanto estivessem juntos, nada nem ninguém poderia destruir sua felicidade.